Alguns grupos religiosos que negam a observância do Shabat apontam para a enorme dificuldade de se cumprir o Shabat, ou em alguns casos as chamadas festas bíblicas, como um pretexto teológico para que não se observe esse tempo indicado pelo Eterno para nosso repouso. Esse tipo de mentalidade erra em duas instâncias. A primeira, como dito anteriormente, é a de entender o Shabat como um fardo, ao invés de um presente do Eterno para nós. E a segunda é supor que o não conseguir fazer o todo significa que não precisamos tentar fazer nada. Observe através das palavras de Yeshua como essa falácia é facilmente desfeita. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se escolarizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Mateus 5, 21, 22. É muito pouco provável que consigamos cumprir impecavelmente esse ensinamento de Yeshua de que não devemos agredir o próximo com palavras. Acaso devo sair xingando todas as pessoas que vejo pela frente, já que não consigo cumprir tais palavras com perfeição? E a coisa ainda se torna mais grave. Como Yeshua fez uma associação disso com o ato de assassinar alguém, então será que, ao invés de xingar uma pessoa, posso pegar o machado e enterrar na cabeça de outro que é a mesma coisa? Essa ideia do ou tudo ou nada se baseia num entendimento equivocado de quando as Escrituras falam sobre a necessidade da graça redentora. Para a graça redentora, vale a premissa de que ou somos perfeitos ou carecemos de salvação. Mas isso não quer dizer que os pecados estejam todos em pé de igualdade. Metralhar uma creche não tem o mesmo peso de contar uma mentira para o chefe, embora ambos sejam pecados e ambos nos afastam do Eterno. Isto posto, é inegável que na diáspora e inseridos numa cultura que não observa o Shabat, tenhamos certa dificuldade de conseguir ir além de um certo ponto. Mas isso não deve significar que sequer devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Lembre-se, muito mais do que o seu resultado, o Eterno observará o seu esforço. Diante de todos esses conceitos estabelecidos, vamos compreender melhor o que é o Shabat na prática. Se no Shabat devemos deixar de fazer toda a obra, é preciso entender o que isso significa. Quando as Escrituras falam de repouso, há duas categorias: obra servil, melechet avodá, e toda obra, kol melachá. Basicamente, a diferença é que a primeira se refere a atividades que fazemos para o nosso sustento, e a segunda se refere também a atividades domésticas. O Shabat semanal se enquadra na segunda categoria, enquanto as festas bíblicas se enquadram na primeira. Isso porque nas festas, exceto o dia das expiações, porque não era bem uma festa, e sim uma solenidade de arrependimento, as comidas fartas faziam parte da rotina. No Shabat, contudo, a ideia era de um repouso absoluto. É importante também entender que a palavra melachá vem da mesma raiz da palavra malar, que significa mensageiro. Vale lembrar que as traduções no português arbitrariamente traduzem malar como mensageiro ou como anjo, dependendo da passagem. Mas a palavra é a mesma. Observe o exemplo. E enviou Jacó mensageiros, Hamalachim, adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Gênesis 32:3. O mensageiro era essencialmente um interlocutor, alguém que se colocava no meio de duas partes para levar uma palavra. Fosse esse mensageiro humano ou celestial, as Escrituras não fazem essa distinção do ponto de vista linguístico. De forma semelhante, a melachá, ou obra, é considerada uma atividade meio, algo que você faz para atingir um objetivo. A passagem que melhor ilustra esse uso de melachá, obra, é a seguinte: porém, pode-se usar da gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado por feras para toda a obra, melachá, mas de nenhuma maneira comereis. Levítico 7:24. Dentro dessa ideia, a obra servil, melechet avodá, é a atividade que você faz para obter o seu sustento. A atividade não é um fim em si mesma. Da mesma forma, no caso de toda obra, que inclui tarefas domésticas. Mesmo que uma pessoa goste de trabalhar ou de fazer atividades domésticas, tais coisas não são exclusivamente atividades que se faz para relaxar ou repousar. Caminhar no parque, por exemplo, desde que feito com o objetivo de repousar, relaxar, meditar, não seria considerado ilícito no Shabat, porque é uma atividade cujo único fim é obter prazer com ela mesma.
Já, por exemplo, a mesma caminhada ou qualquer outro exercício físico com o objetivo de emagrecer seria considerado uma melachá, uma obra, e portanto seria ilícito. Ler um romance à noite para ajudar a relaxar e dormir seria considerado uma atividade lícita. Agora, se você pegar esse mesmo romance, porque você é um aluno de escola ou faculdade e precisa apresentar um resultado ou trabalho baseado nesse livro, seria uma atividade ilícita no Shabat. Um dos tipos de melachá que é permitida é aquela feita diretamente para o Eterno. Por exemplo, ler as Escrituras seria lícito, uma vez que o objetivo está associado ao Eterno. Lembrando do que Yeshua disse: ou não tendes lido na lei que nos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Mateus 12:5. Lembrando que as únicas obras melachot no templo eram feitas pelos Kohanim, sacerdotes, no exercício direto de sua função. Por exemplo, ninguém cozinhava para terceiros no templo no Shabat. As pessoas deveriam prover sua própria alimentação. A segunda categoria, que é lícita, é o fazer o bem ao próximo. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E é, por consequência, lícito fazer bem aos sábados. Mateus 12:12. Se necessário for, pause esse vídeo e leia o contexto da fala de Yeshua. Ele estava se referindo ao ato de curar um enfermo. No aramaico, a expressão traduzida como fazer o bem é literalmente servir ao que é bom. Em outras palavras, não é simplesmente fazer a vontade de outra pessoa. Não se justifica, por exemplo, o uso dessa passagem para que uma dona de casa cozinhe para o seu esposo no Shabat. No vídeo anterior, falei sobre os 4 pilares fundamentais para a correta compreensão do Shabat. Destaquei que o 4º pilar está associado à vida enquanto objeto, a nafash, o recobrar a vida, a vitalidade. A vida, portanto, está no centro do Shabat. Por essa razão, Yeshua concorda com os prushim, os fariseus, a partir do ponto de vista do resgate de um animal em apuros mesmo no Shabat. Ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Mateus 12:11-12. Portanto, não há transgressão ao Shabat se a preservação ou recuperação da vida estiver em jogo. Por exemplo, um médico plantonista poderia dar plantão no Shabat normalmente, pois a vida está no centro do objetivo do Shabat. Porém, um dermatologista não deve abrir seu consultório para atendimentos regulares, aqueles que não são emergenciais, no Shabat, pois não há uma urgência quanto à vida. O mesmo vale para outros profissionais de saúde. O mesmo vale também para profissionais de segurança, que sejam indispensáveis para a preservação da vida de terceiros. Isso vale para bombeiros e policiais. Isso não se aplicaria, por exemplo, a vigilantes, contratados para preservar o patrimônio de uma empresa. Nesse caso, seria recomendado que tal pessoa buscasse outra atividade profissional. Como observamos, melachá significa algo que é feito para atingir um objetivo. Biblicamente, o objetivo está associado ao sustento ou à manutenção do lar. É importante nos conscientizarmos de que uma melachá, uma obra, feita parcialmente, não deixa de ser uma obra. Por exemplo, se eu quiser vender um carro, imagine que eu chegue para uma pessoa durante o Shabat e diga: estou vendendo um carro por 15 mil. Ele é um Gol 2010 e está em ótimo estado. Se você estiver interessado, procure-me depois do Shabat para fazermos negócio. A pessoa está fazendo algo com o objetivo de concretizar uma venda. Portanto, trata-se de uma melachá, uma obra, algo feito com o objetivo de lucro, mesmo que o negócio propriamente dito seja feito fora do Shabat. Ainda assim, há transgressão. Todavia, há exemplos de coisas que não são assim tão simples. Vejamos alguns. Lembrando que o objetivo não é se ater ao exemplo, mas sim compreender a motivação. Imagine que uma pessoa esteja falando sobre o seu trabalho secular no Shabat. Ora, desabafar sobre um cansaço, pedir orações sobre uma situação de perseguição e etc, etc, são coisas pertinentes, uma vez que o objetivo do Shabat é repousar, e desabafar pode ser parte disso, e buscar o Eterno. Todavia, pedir no Shabat conselhos sobre como trabalhar, ou seja, de como vender, de como executar melhor o seu trabalho, seria considerado uma melachá, uma obra. Outro exemplo interessante a se observar: banhar-se e se arrumar não são atividades ilícitas no Shabat. Até porque faz parte do nosso bem-estar, ou mesmo do nosso desejo de estarmos bem aparentados para o próprio Eterno. Contudo, imagine que uma pessoa foi convidada para ir a um shopping.
Imagine agora que ela comece a se arrumar em pleno Shabat para poder estar pronta quando o Shabat acabar, de modo a poder sair de casa mais cedo para ir ao shopping. Isso constituiria uma melachá, uma obra ilícita, uma vez que existe um fim secular, isto é, uma transação comercial, comprar, consumir, etc. e etc. Isso, portanto, não poderia ser adequado para o Shabat. A diferença entre guardar o Shabat do Eterno e guardarmos um Shabat é a diferença de quem está no comando. Se é o Eterno, estamos andando com fé, mas se somos nós, então estamos caindo exatamente na situação de nos acharmos senhores da nossa própria espiritualidade. Falei sobre isso no passo 9, no vídeo Caminhando com Fé desta série. Deixarei o card aqui para aqueles que quiserem dar uma olhada. Trocando em miúdos e resumindo numa só frase. O Shabat não foi feito para adiantarmos o expediente secular da nossa semana. É impossível discorrermos sobre todas as atividades, e também não seria um estímulo ao crescimento se encorajássemos as pessoas a seguirem uma simples lista de pode versus não pode, ao invés de ensinar a motivação por trás dos fatos. Trata-se de ensinar a pescar ao invés de dar o peixe, e é isso que nós iremos fazer. Para ajudar você que está começando a entender biblicamente o Shabat, formulei as perguntas básicas a seguir para ajudar a determinar se uma atividade deve ser feita ou não no Shabat. Estou trabalhando? Estou estudando coisas seculares? Estou fazendo atividades domésticas, do tipo cozinhar, limpar, etc, etc? Estou fazendo algo como preparação para um trabalho posterior? Estou fazendo alguém trabalhar por mim? Estou fazendo atividades que requerem grande esforço físico e mental? Tenho algum outro objetivo além do próprio repouso ou relaxamento? Ou estou ocupando boa parte do tempo do dia do Eterno com coisas triviais? Se a resposta for não para todas as perguntas, é muito provável que o que você está fazendo seja adequado para o Shabat. Você pode pular a segunda etapa de perguntas. Agora, se a resposta for sim para alguma dessas perguntas, ou caso você fique na dúvida quanto a alguma das respostas, faça as perguntas a seguir. Estou fazendo algo que é para o serviço direto ao Eterno e não envolve ninguém trabalhar por mim? Estou fazendo algo que é para o bem e não envolve ninguém trabalhar por mim? Estou fazendo algo que é para salvar ou preservar vidas? Pode haver risco de vida caso eu não faça a minha atividade? Para esse segundo conjunto de perguntas é necessário haver pelo menos um sim. Caso haja, é muito provável que não esteja havendo transgressão ao Shabat. Agora, se as respostas forem não ou houver dúvida, existe uma grande possibilidade de você estar transgredindo o Shabat. Mas, como cada caso é um caso, sugere-se consultar pessoas experientes que possam ajudar você a entender os detalhes. Quando se começa a observar um preceito como o Shabat, existe uma espécie de ansiedade natural de sairmos fazendo todas as coisas de imediato. Contudo, o Shabat é talvez a maior mudança trazida pelo processo da Teshuvah. Por essa razão, é importante irmos com muita calma. A quase totalidade das pessoas que vi tropeçarem e abandonarem a Torá de Yeshua foram pessoas que se afobaram para fazer todas as coisas da noite para o dia. As transformações devem ser graduais. Não foi à toa que esse estudo do Shabat foi dividido em 4 partes. Isso se baseia em anos de experiência e no saber que tudo leva tempo, mas mesmo para cada parte especificamente é importante gastar um certo tempo. E é natural que exista uma diferença entre o que você já entende sobre o Shabat e o que você consegue pôr em prática. Preocupe-se em primeiro lugar em entender o Shabat. De início, gaste mais tempo com a compreensão adequada do que tentando se esforçar para fazer tudo atropeladamente. Mesmo aqueles que já observam o Shabat talvez tenham se dado conta de que algumas coisas possam ainda não estar alinhadas com as Escrituras. Todavia, tenha calma e procure ajustar sua vida gradativamente. Lembre-se, um dos pilares do Shabat estudado no vídeo anterior é o fato de que o Shabat foi feito para o homem e não o homem para o Shabat. Então, nem mesmo o seu aprendizado deve ser um peso. Semelhantemente, tome cuidado para que a sua observância do Shabat não seja um peso para pessoas ao seu redor que ainda não compreenderam o Shabat. Se elas ainda não entenderam o Shabat, podem ter dificuldade em compreender algumas de suas atitudes. Evite conflitos verbais e procure apenas transmitir o seu conhecimento por meio dos seus gestos e atitudes.
Afinal, Yeshua disse que seríamos conhecidos pelos nossos frutos. Com esse passo, concluímos a série Teshuvá Passo a Passo. Espero que essa caminhada tenha sido útil, assim como foi para mim. Curta e compartilhe essa playlist em seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook e demais redes sociais. Não sou o autor desse trabalho, apenas empresto a minha voz para transmitir os ensinamentos que diversos autores compilaram e disponibilizaram para o crescimento dos membros do corpo do Messias. Continuaremos tratando dos temas abordados por essa série, bem como de outros assuntos necessários para o crescimento do reino. Shalom e até o próximo vídeo.